Bem-vindo a todos, estamos aqui novamente em outro Golden Talks, hoje com Flávio Rocha, presidente do Conselho de Administração das Lojas Guararapes, das Lojas Riachuelo, do Grupo Guararapes, e um dos meus clientes mais queridos. O Flávio teve um papel absolutamente único na minha vida, foi um grande cliente, foi quando me mudei para São Paulo, e eu aprendi um monte, Flávio, contigo. Né? Desde o mundo dos negócios, a liderança que você faz, você me ajudou a ver a política de uma forma totalmente diferente do que eu via antes, né? O máximo global na política, por que é importante a gente ter uma opinião, a gente se envolver de alguma forma, né, para tentar fazer um país melhor. Então, Flávio, é realmente uma honra para mim ter você aqui, uma pessoa única na minha vida. Flávio, é desnecessário apresentar o Flávio Rocha, porque todo mundo conhece, mas em todo caso, Flávio, por favor. Muito obrigado, Áureo, por esse gentil convite. Você sabe que você foi uma pessoa fundamental aí na minha trajetória. E para me apresentar, eu acho que é a melhor definição. Eu fui o protagonista da revolução da TOC, uma empresa maravilhosa, uma startup que completa 73 anos de idade. Eu recebi como grande legado, trabalhei a minha vida toda na empresa, mas nos últimos 20 anos tive o papel de CEO. E eu acho que esses 20 anos foram marcados realmente em transformar o que era uma empresa verticalizada numa empresa verdadeiramente integrada. A nossa empresa, ela, como eu costumo dizer, ela vai do fio até a 10ª prestação depois da venda, passando por todos os elos da longa e conflituosa cadeia têxtil. Então, vai desde o fio, acabamento de fio, tecelagem, confecção, logística extremamente complexa, uma rede de lojas que se estende aos 27 estados da federação e agora um poderoso canal digital, e os serviços financeiros. E antes da TOC, eu já fazia isso intuitivamente, no sentido de dar uma visão holística a essa empresa tão complexa. Mas existia uma lógica fatiada, né? Os executivos se viam como presentes, presos às quatro paredes do seu setor, e tomando decisões que muitas vezes faziam sentido entre as quatro paredes de uma financeira, ou de uma fábrica de confecção, ou de uma tecelagem, mas que eram ofensivas ao fluxo, ao máximo global desse sistema tão complexo. Então, me coube, realmente, no primeiro momento, fazer de forma intuitiva, e depois, com a ajuda da sólida base acadêmica da TOC, com o privilégio de ter conhecido as pessoas mais brilhantes que eu conheci na minha vida, que foi o Eli Goldratt, e com a sua ajuda direta e cotidiana, fazer realmente uma revolução na empresa e transformar, como eu digo, uma empresa meramente integrada, uma sucessão de elos conflitantes, um todo sinérgico, numa gestão de fluxo que é fundamental. Eu descubro, quanto mais digital se torna o mundo, mais importante foi ter construído esse diferencial. Mas, Flávio, antes de entrar no detalhe, como é que foi teu primeiro encontro com ele, aquela viagem que a gente foi para Israel, né? Aliás, não, antes disso foi em Curitiba, nem foi em Israel direto, né? Primeiro a gente participou de um congresso em Curitiba. Conta um pouquinho dessa história, Flávio. Pois é, bom, o Hélio é uma pessoa impressionante, era uma inteligência, assim, eu diria, sobrenatural, né? Antes que eu pudesse ensaiar, contar um pouco da nossa empresa, ele já percebeu o nosso problema, a nossa... eu lembro, na primeira conversa, ele me fez uma pergunta extremamente intrigante. Ele me perguntou, qual o seu item mais vendáveis? Antes que eu pudesse pensar o que era, sei lá, a peça mais bonita que a gente ia lançar, ele falou, não é a peça mais bonita, e também como a que menos vende, não é a mais feia. A peça que mais vende é a primeira da série de SKUs. E me introduziu esse conceito fundamental no varejo, que é superfície versus profundidade, né? E isso nos levou a uma cadeia de decisões extremamente importante, porque a gente tinha realmente uma enorme profundidade na empresa, uma variedade na empresa, mas que não era necessariamente percebida pelo cliente em cada loja. Eu me lembro daquela época. De distribuição, né?
A primeira vez que a gente foi para Israel, eu me lembro direitinho, né? As araras na Riachuelo, se não tivesse no mínimo 24 peças do mesmo modelo cor, se botasse duas já Exatamente, estava feio, já parecia, né? Era um paradigma completamente diferente naquela época, exato. né? E a partir desse insight, mudou a lógica, quer dizer, passou-se a distribuir da forma mais, vamos dizer assim, espalhada cada produto, porque se eu fosse um produto, o meu desejo seria ser puxado por 300 lojas, não por 30 lojas, e era o que acontecia antes. Então, realmente, a partir daí se começou. E outra coisa que facilitou muito a introdução naquela época, porque a visão de outra pessoa visionária e brilhante que eu tive o privilégio de conviver, que foi meu pai, Nevaldo Rocha. A Riachuelo foi a primeira a introduzir o código de barras. Aliás, antes do código de barras, eram as etiquetas perfuradas, Kimball, que era a tataravó do código de barras. E o código de barras foi a grande revolução do varejo, né? Porque transformou o varejo no setor coadjuvante, que trabalhava as informações que vinham da toda poderosa matriz industrial, o QG industrial, era ali que estava a inteligência de uma cadeia empurrada, e a partir do momento que o varejo passou a ter um controle desse oceano de informações que a etiqueta de código de barras passou a colocar na mão do varejo, informação é poder. E o varejo passou dos anos 80 até 2000, 2010, agora mais do que nunca com o canal digital, a ser realmente o protagonista, passou de coadjuvante à locomotiva da cadeia de suprimento, graças ao domínio dessa riqueza de informações. Uhum. E Flávio, para quem não sabe, pessoal, o Flávio Rocha escreveu o prefácio, né, da última edição brasileira aqui do livro A Meta, e uma das coisas que você puxa bastante ali, né, Flávio, é essa questão que eu acho que foi uma das coisas que você mais gostou daquele primeiro contato com ele, né, a diferença entre máximo global e máximo local. Você já falou um pouquinho aqui, né, que a empresa, né, cada executivo nas suas quatro paredes, mas teve todo o desdobramento para a margem integral, mexer no preço de transferência. Como é que você explica um pouquinho isso, Flávio? Você lembrou bem, Áureo. Realmente um insight transformador também desse período